E aí, hoje a gente vai continuar com a parte de função logaritmo que a gente começou na outra aula. Então, eu vou espelhar a tela aqui para a gente poder começar, tá bom? Gente, meu áudio tá funcionando aí, dá pra ouvir direitinho? Deu um probleminha aqui, eu tô tentando começar de novo aqui. Mandem ok no chat pra mim, por favor. Se estiver cortando também, me avisem.
Então, vamos começar. Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre o que é o logarítmico e como que a gente vai resolver ele, as definições e as propriedades dele. Então, hoje a gente vai entrar realmente na parte da função, para poder entender como que ela acontece. Porque antes de saber a função, a gente deveria saber um pouco do logaritmo, para poder entender a função como ela é. Então, vamos lá. A função tem essa cara, log de x na base b, e da propriedade do logaritmo, ela já vem com essa definição, essa condição de existência, que o b, a minha base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. O domínio dessa função, ele é os reais não negativos, ou seja, os reais que é diferente de zero e positivo, certo? O x sempre vai ser maior que zero nessa função, na função logarítmica. Aqui, quando o b é maior que 1, quando o meu b, a minha base aqui que eu estou falando, ó, minha base, quando ela é maior que 1, a minha função ela vai ser crescente. Então, conforme eu vou jogando valores para x aqui, e minha base se for, sei lá, 2, e aí eu vou jogando valores para x aqui, a minha função vai ter essa cara aqui que está aqui no desenho, certo? Então, ela vai ter essa cara por conta do b ser maior que 1, a base ser maior que 1. E quando essa base ela for entre 0 e 1, ela nunca vai ser negativa, certo? Pela condição de existência. Observem aqui, ó. Pela condição de existência, ela sempre tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, nesse momento aqui, ela vai ser maior que 1 e ela vai ser crescente. Quando o meu b, a minha base, estiver entre o 0 e o 1, então ela estiver nesse meio termo aqui, ela nunca vai ser 0 e ela nunca vai ser 1, mas ela vai estar nesse meio aqui. Números reais têm infinitos números entre esses dois. Então, quando ela for entre esses, ela vai ser decrescente, ela vai ter esse formato aqui, vai começar muito grande e vai para tender o infinito ao menos infinito aqui no eixo y. Eu falei do domínio, o domínio da função é o eixo x, certo? O eixo x, ele é os reais positivos, não negativos. Então, diferente de zero também. Então, vai ser toda essa parte do x aqui até mais infinito, o domínio. Agora, a imagem, que é o meu eixo y, a imagem ela vai ser todos os reais. Então, ela vai ser todos os reais aqui do y. Então, não vai ter restrição aqui para cima ou para baixo dela, somente no eixo x. Ela vai sempre estar... A minha função logarítmica, ela vai sempre estar à direita aqui do x. Ela nunca vai estar à esquerda. Isso é um dado importante de se lembrar, tá bom? Gente, se eu estiver muito rápido também, vocês podem me pausar, me pedir para perguntar aí, pode mandar no chat que eu vou olhar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, quando o b ele é maior que 1, ela é crescente, e quando o b está entre 0 e 1, ela é decrescente. Agora, a gente vai falar um pouquinho das equações logarítmicas. Como que as equações logarítmicas aqui? Eu tenho 3 tipos. Eu vou falar para vocês aqui. O primeiro tipo é esse daqui. Quando eu tenho log de base igual, certo? Eu tenho log de base iguais aqui. E quando eu tenho essas bases iguais, eu posso simplesmente cortar. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu posso simplesmente esquecer dessas bases. E aí o meu A vai ser igual ao meu B, certo? Então, eu vou ter isso quando as minhas bases aqui, ó, são iguais do logaritmo, certo? Quando eu tenho numa equação. Aqui tem um exemplo numérico para vocês. Ó, eu tenho log de 7 de 3x mais 2 na base 7. E eu tenho log de 8 na base 7. Então, quando eu tenho o log de mesma base numa equação, tenho dois logs. E aí, eu vou conseguir simplesmente desconsiderar esses dois logarítmicos e trabalhar só com os meus logaritmandos aqui, ó. Então, eu igualo os dois e consigo. Certo? Só para exemplificar para vocês, eu vou mostrar direitinho no passo a passo aqui.
Só um minutinho, eu vou colocar meu computador para carregar aqui. Espera aí, gente. Pronto, voltei. Consegui. Então, aqui, voltando para cá pro log, quando ele tem base igual, eu vou simplesmente desconsiderar aqui na minha igualdade o logaritmo. E vou trabalhar com as bases aqui. A mesma ideia de quando, lembra da exponencial? Quando a gente tinha exponencial com bases iguais, a gente desconsiderava a base e trabalhava só com os expoentes. Então, aqui vai ser quase a mesma coisa. Só que a diferença vai ser do logaritmo. Se eu tenho um logaritmo de um lado e um logaritmo do outro, eu posso desconsiderar os dois se forem da mesma base. Se forem de base diferente, não posso, certo? Então, foi o que aconteceu aqui no exemplo. Ó, eu igualei aqui as bases e encontrei o valor de x, certo? Então, só igualar as bases e aí vou isolar o x. Então, aqui eu passei o 2 subtraindo e o 3 passou dividindo. E aí, x igual a 2 aqui, certo? Nesse exemplo, x igual a 2. Uma coisa que a gente tem que se atentar no logaritmo é em relação à condição de existência. A condição de existência me diz que esse logaritmando aqui, ele tem que ser maior que zero, porque é o nosso domínio, certo? Então, se eu substituir esse x e ele der um número menor que zero, então esse logaritmo não existe para mim. Mas se ele der um número maior que zero, tá tudo certo, continua minha conta. Quando eu terminar de encontrar o x, eu vou encontrar a solução. Por exemplo, vai ter umas soluções que a gente vai encontrar o nosso logaritmo aqui, a gente vai encontrar duas respostas, por exemplo, sei lá. E aí, quando a gente for substituir aqui, a gente vai considerar só uma, porque uma não vai valer a pena para a nossa condição de existência, certo? Então, tem mais um exemplo aqui para mostrar. Vou continuar aqui. Que aí, substituindo 2, por exemplo, aqui. Substituindo 2 aqui vai dar 6 mais 2. Então, dá 8. Então, vai realmente dar... A condição de existência vai dar certo. Então, aqui eu não tenho problema. Aqui eu tenho um outro exemplo. Ó, vou mostrar para vocês. Um exemplozinho de log de x mais 3 é igual a log de 2x menos 1. Então, aqui eu tenho logs iguais de base 10, certo? E aí, aqui eu desconsidero os dois e igualo os meus logaritmandos aqui. Então, eu igualei e vou encontrar o valor de x aqui. Então, tudo certo. Aí, eu vou olhar para o valor de x que eu encontrei e olhar para a condição de existência nos dois. Então, aqui, se eu substituir o 4 aqui, por exemplo, vai dar 7. Então, o meu logaritmando está tudo certo, ele é maior que zero. Aqui, se eu substituir o 4, vai dar 2 vezes 4, 8, menos 1 vai dar 7. Então, a minha condição de existência está resguardada, porque o meu logaritmando está sendo maior que zero, certo? Então, atente-se nessa ideiazinha que é bem importante. Vamos continuar. O segundo tipo, se eu estiver muito rápido, podem parar, perguntar, tá bom? Sem problemas. O segundo tipo aqui da nossa equação logarítmica, maneiras que vão aparecer quando a gente estiver resolvendo aqui. Então, o segundo tipo é esse aqui, que eu tenho um log de um logaritmando qualquer, numa base B, que é igual a um número. Um número C qualquer. Número C, X, K, tanto faz. Então, aqui eu vou simplesmente colocar a minha resolução de logaritmo. Como que eu resolvo o logaritmo? Não é jogando a minha base lá para baixo do C, e isso elevado a isso tem que ser igual a isso. Então, é o que acontece aqui, ó. O meu A, que é o meu logaritmando, tem que ser igual à minha base elevado ao número que está
na igualdade. Então, eu só vou fazer a propriedade para resolver mesmo o logaritmo normalmente. Então, eu mostrei aqui um exemplo, que é aqui, ó, log de 5x menos 1 na base 3 igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3, que é a minha base, e jogar lá para baixo do 2. Jogando ele lá para baixo do 2, o 2 vai se tornar um expoente aqui, ó. Observem aqui. Certo? E o meu 5x eu igualo aqui. Então, eu igualei, aí eu resolvo essa potência, que vai dar 9. Para encontrar o valor de x, eu vou só isolar x. Então, eu faço só a propriedade aqui para isolar o x aqui. Então, eu passei 1 para cá, estava negativo aqui. Passei para cá positivo. Deu 10. O 5, ele está multiplicando aqui. Ele está aqui dividindo agora. Então, x igual a 2 também, certo? Então, é só essa ideia mesmo, quando aparecer, quando tiver num formato assim, numa questão, num problema, sei lá, esse vai ser o jeito de resolver, o jeito certo mesmo do logaritmo, não tem muito segredo, esse é o segundo tipo de equação que aparece pra gente. Vou falar um pouquinho aqui do terceiro tipo, que é um tipo mais assim, que dá mais trabalho para resolver, mas que é um tipo que ajuda muito nas resoluções quando a gente está fazendo um problema de logaritmo. Aqui, substituição de variável, que é um exemplo clássico que aparece, é quando eu tenho isso aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho log de x na base 2 elevado ao quadrado, menos um log de 2 na base x. Nossa, tá muito estranho isso daqui. Tipo, como que eu vou resolver isso daqui desse jeito que tá? Então, não tem uma maneira certa de resolver isso aqui. Se eu não tenho uma calculadora, eu não consigo resolver rapidamente. Então, o que eu faço? Eu substituo a variável. Eu pego todo esse negócio aqui, esses dois, tá vendo que esses dois são iguais? Ó? Esse e esse. Nossa, fiz uma bagunça aqui, mas tudo certo. Então, esses daqui são iguais, certo? Esses dois aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse log de x na base 2 a y, uma variável só. Tudo isso vai ser igual a isso. Então, o que eu faço? Só substituo. Então, se isso é igual a isso, onde eu tenho log de 2x, eu vou colocar y. Então, eu coloco aqui o y ao quadrado, porque esse elemento está ao quadrado, menos y, que é o que é aqui, onde é log de x na base 2, certo? Igual a 2. Mantenho o 2 aqui bonitinho. E aí, eu vou passar esse 2 para o outro lado, passar o 2 aqui, negativo, certo? E aí, o que eu tenho aqui? Uma função do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Função não, uma equação. Então, eu tenho uma equação do segundo grau. Então, agora fica mais fácil de eu resolver. Fácil tecnicamente, né? Então, vamos com calma. E aí, eu vou resolver aqui por soma e produto. Vocês lembram lá da aula de função do segundo grau, a parte de soma e produto? Como que é a soma e produto? A soma tem que ser o menos b sobre a. Então, a soma, vou colocar aqui do ladinho aqui, só para a gente colocar até de outra cor, para a gente poder só explicar. A soma não é menos b sobre a. Então, vamos resolver aqui no cantinho. O b, ele é menos 1. Então, vai ficar assim, menos 1. Certo? Sobre a. O meu a ali, aqui na frente do y quadrado, é 1. Então, eu vou ficar com quanto? Com 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, a minha soma tem que dar 1. Lembra lá da função do segundo grau. E o produto? Produto, para eu saber qual que vai ser o meu produto, eu tenho que fazer C sobre A. C sobre A. Então, o C ali, nosso C, é menos 2. Tá bem estranho, mas vamos continuar aqui. E o A é 1. Então, o meu produto tem que dar menos 2. Certo? Então, agora, eu vou pegar
e pensar em dois números que a soma dá 1 e o produto dá menos 2. Então, eu pensei dois números, eu pensei aqui, pensar um pouquinho, a gente vai ter que o y pode ser 2 ou pode ser menos 1. Por quê? Se eu somar 2 com menos 1, vai dar 1, certo? Se eu fizer 2 mais menos 1, vai dar 2 menos 1, que dá 1. E se eu fizer 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Então, esses são meus possíveis valores de y. Então, eu consegui os valores de y, mas o y não é igual a isso aqui? Eita. Meu y ele é igual a isso aqui. Então, eu tenho que fazer essa igualdade para poder encontrar o resultado do meu logaritmo. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Se tiver muito rápido, também podem pedir para parar e se tiver que repetir alguma coisa, podem falar, tá bom? Então, vamos lá. Encontrei dois valores de x, ou de y. Encontrei dois valores de y aqui, 2 e menos 1. Então, como o y é igual a esse log todinho aqui, eu tenho que igualar o y a isso aqui. Então, vou pegar o primeiro y aqui, ó. Y igual a 2. E jogar aqui. Joguei igual a 2. Então, jogando o y igual a 2 e agora resolvendo o logaritmo de maneira tradicional, eu vou jogar o 2 para lá, para baixo do 2 aqui, ó. Isso aqui para cá. Vai dar x igual a 2 ao quadrado, que o x vai dar 4. E aqui eu vou pegar o meu log de x igualar ao menos 1 também, porque foi o outro valor que eu encontrei na minha equação, certo? Então, isso eu tenho que jogar aqui também para resolver. Então, eu vou jogar aqui, fazer a propriedade aqui de logaritmo. Aqui, 2 elevado a menos 1. Lembra da propriedade de potência. Quando eu tenho uma potência negativa aqui, eu vou inverter um modo de fração aqui, colocando um expoente positivo. Então, x vai ser igual a meio. Beleza, encontrei dois valores de x. Encontrei dois valores de x para aquela equação que a gente começou a ver lá na hora que eu comecei aqui, ó. Vamos pensar aqui, vamos voltar aqui. Olha aqui, essa equação toda tem dois valores para x aqui, dois valores aceitáveis aqui para essa equação. Tem dois valores aceitáveis, tem x igual a 4 e x igual a meio. Então, essa vai ser a minha solução. Então, observando aqui, se eu substituísse, vamos pensar na condição de existência do logaritmo? Os dois números que eu encontrei são maiores que zero, né? Os dois números que eu encontrei são maiores que zero. Então, o meu x aqui, na minha condição de existência, quando eu tenho o logaritmo, o meu logaritmando tem que ser maior que zero. Então, na minha condição de existência, esses dois valores são aceitáveis, porque os dois são maiores que zero. Certo? Acho que deu para entender. Se ficou confuso, depois eu posso falar de novo. Mas é isso. O terceiro tipo da nossa equação logarítmica. Certo? Todo mundo entendeu, né? Ficou certinho essa parte dos tipos de função. Então, no primeiro tipo, eu tenho quando as bases do logaritmo são iguais, eu posso tratar os logaritmandos, esses dois aqui, como iguais. Então, eu posso colocar na igualdade aqui sem problema nenhum, certo? Isso quando as bases forem iguais. Se forem diferentes, a gente vai ter que fazer a mudança de base lá e outras coisas para conseguir resolver. Mas quando forem iguais, a gente simplesmente desconsidera, como a gente fazia na função exponencial. E aqui, no segundo tipo, a gente tem só a resolução, aquela maneira de resolver o logaritmo mesmo. Então, a gente vai pegar o logaritmo e jogar a base lá para baixo do número que a gente está multiplicando. E certinho, o exemplo está aqui. Acho que não ficou muita dúvida. E na substituição de variável, quando eu tiver dois elementos iguais aqui assim, e eu tiver ao quadrado, ao cubo, etc., eu vou pegar e vou transformar em outra variável para melhorar a minha conta e conseguir resolver, e depois eu volto e substituo para conseguir encontrar os meus valores de x, certo? Então, acho que é isso nessa parte da equação. Vamos para a parte mais temida que o pessoal sempre se enrola, que é a parte de inequações. Inequações logarítmicas, como que é? Isso aqui que acontece. No primeiro tipo, tem 3 tipos também. Só que o primeiro tipo é esse aqui. Que eu tenho quando um log uma base C qualquer, é maior que o outro log na base C,
aqui que eu tenho. Então, quando eu tenho esse tipo de log, ó, percebam que também as duas bases são iguais, certo? Essa base aqui é C e essa base aqui também é C, certo? Então, quando eu tenho isso, o que eu faço? Quando eu tenho uma inequação, não é uma equação, aqui pode aparecer o símbolo maior, menor, ficou feio. Mas pode aparecer o maior, o menor, menor igual, maior igual, dependente. Então, quando isso acontecer, eu posso simplesmente fazer que A é maior que B, quando eu tenho aqui o C maior que 1, que é a minha base. Quando a minha base for maior que 1, o meu A vai ser maior que o B, aqui quando eu tiver essa configuração. Ou se aqui eu tivesse um menos, o meu A seria menor que B, um menor aqui. Se eu tivesse aqui A menor que B, log de A na base C, menor que log de B na base C. Então, isso aqui seria A menor que B se o C fosse maior que 1. Sei lá, se o C fosse aqui 2, 3, 4. Então, isso vale quando o C é maior que 1. Agora, se a minha base que aparece for menor que 1 e maior que 0, ela sempre vai ser maior que 0. Aí, se ela for menor que 1, o meu sinal vai inverter. Observem aqui, ó. Como eu coloquei aqui. Meu sinal inverteu, certo? Meu sinal, quando estava maior, foi para menor. Se ele tiver menor, ele vai ficar maior. Então, ele vai sempre mudar quando a minha base estiver entre 0 e 1, certo? Vou mostrar um exemplo para ver se fica mais claro. Eu não sei se fica muito claro a parte de equação. Só que eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Ó, observem aqui. Eu tenho um log... Cadê minha canetinha? Peraí. Eu tenho um log de 3x mais 2 na base 5 maior que log de 7 na base 5. Então, as minhas bases são iguais aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu observo o valor da minha base. Minha base aqui é 5. É maior que 1. É maior que 1. Então, nessa condição, o meu logaritmo aqui, eu posso simplesmente copiar o logaritmando aqui e daqui, assim. E manter o meu sinal, que está aqui, o sinal de maior. Certo? E resolver normalmente como se para isolar x aqui. Então, eu tenho o 7, o 2 vai passar para lá como negativo, vai ficar 5, 7 menos 2 vai ficar 5, e o 3x vai ficar maior que 5, então x aqui, para essa condição, desse logaritmo ser maior que esse, o 5 tem que ser maior, o x tem que ser maior que 5 terços, certo? Então, tá aqui. Então, tá aqui. O resultado que eu encontrei da minha equação. Certo? Eu vou colocar um exemplo aqui agora, que eu acabei não colocando, mas eu vou colocar um exemplo com a base entre 0 e 1 para ficar mais claro. Vou tirar aqui. Para não ficar difícil de entender tanto na hora de fazer. Espera aí que eu vou colocar. Vou mudar aqui a base. Vou usar os mesmos valores, não vou mudar nada não. Eu vou mudar a base aqui só. Espera aí. Vou mudar só o valor da base para ficar uma base menor que 1. Vou colocar um quinto aqui, vai. Aqui também vou mudar. Só para mostrar como que vai ficar o resultado quando eu fizer isso. Porque quando eu tenho a minha base entre 0 e 1, aqui, ela vai acabar fazendo com que o sinal mude, certo? É o que está dizendo aqui em cima. Ó. Se vocês lembram aqui, eu tenho quando a minha base está entre 0 e 1, isso aqui vai mudar o sinal. Então, o que acontece aqui? Ao invés de eu ter esse sinal aqui de maior continuando depois que eu desconsiderar as bases do logaritmo, eu vou mudar o sinal. Então, eu vou ter o sinal de menor aqui. Não vai ser mais sinal de maior.
eu vou trocar o sinal. Isso quando a minha base for entre 0 e 1. Então, eu sei que aqui 1/5 é entre 0 e 1. Então, observando aqui, o 5 é maior que 1. Então, eu posso continuar com o meu sinal aqui. E quando eu tiver uma base que tem diferente aqui, eu vou continuar e vou mudar o meu sinal aqui, certo? Vou continuar o exemplo aqui só para terminar e encontrar certinho. Fazer o normal mesmo, aqui, mantendo o sinal. Mesma coisa vai dar de lá de cima, só vai mudar que a gente vai ter o sinal invertido. Aqui direto não tem problema, né? Vai ficar assim sobre 3. Então, por conta da minha base ser aqui menor que 1 e maior que 0, ela sempre vai ser maior que 0, ela nunca vai ser menor que 1, menor que 0, desculpa. Então, aqui mudou o sinal, tá vendo? Ele era de maior, ele ficou de menor aqui. Então, isso sempre vai acontecer. Quando eu tiver um sinal de menor ou sinal de maior, vai trocar o sinal quando a minha base for entre 0 e 1. Se ela for maior que 1, não tem problema. Mantém o sinal sempre, eternamente, e não vai ter problema nenhum na resolução. Só tem que tomar cuidado com isso aqui, com essa parte da propriedade. Certo? Então, aqui, o segundo tipo que eu tenho, da minha equação, é quando o log de A na base B é igual a é maior que um número qualquer que eu coloquei lá. Então, ele é igual, maior que um número. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e fazer aquela mesma ideia de quando era igual, só que eu tenho que me atentar no sinal também. Então, o sinal aqui também vai contar. Então, o sinal de maior vai ser, ele vai se manter, o sinal vai se manter quando a minha base for maior que 1. De novo, sempre assim. Quando é na equação, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, se a minha base for maior que 1, o meu B aqui, que é a minha base, for maior que 1, ele vai se manter o sinal. Se for entre 0 e 1, ele vai ficar diferente, vai mudar. Então, se ele é maior, ele vai para menor, se ele é menor, ele vai para maior, certo? Então, aqui tem um exemplozinho rápido para resolver, que é um exemplo simples também, que eu coloquei aqui para vocês. Vou até continuar ele, que eu não continuei. Vou continuar fazendo até aqui embaixo. Aqui, observe. Eu tenho log de 3, então eu vou olhar minha base. Minha base, ela é 3, então ela é maior que 1, certo? Então, eu simplesmente posso pegar o sinal e manter, e jogar o 3 lá para baixo do 2. Então, eu vou ficar com 5x menos 1 maior que 3 ao quadrado, certo? Continuando aqui, eu tenho que 5x, vou achar mais 5x é maior que 9 mais 1, que eu passei o 1 aqui que estava negativo somando, então deu 10. O 5 estava dividindo, eu passei ele aqui, multiplicando, eu passei ele dividindo. Então, o x tem que ser maior que 1 nessa condição aqui, para esse logaritmo ser maior. Tem que ser maior que 2, para essa condição que o logaritmo seja maior que 2. Então, ele tem que assumir valores maiores que 2. Certo? Então, assumindo valores maiores que 2, ele tem isso. Acho que ficou claro. Vamos ver aqui. Vou mostrar uma curiosidade sobre a função logarítmica. Se tiver alguma dúvida em relação à dessa parte da equação, e aí depois eu vou entrar na parte da substituição também. Aqui, antes de começar a parte de substituição, eu vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui. Deixa eu ver se ela carrega.
Olhem aqui, vou colocar aqui para vocês. Estão vendo? A função verde aqui, essa função verdinha que está aqui, ela é a função exponencial, que é a função exponencial y igual a 2 elevado a x. Ela tá todinha aqui na parte de cima, aqui, ó, do x, e passando pelo 1 do y. Observem isso também. Interessante. Ó. E a função log de x na base 2, ela é essa função vermelha aqui, que tá aparecendo aqui, ó. Ela tá toda aqui, na parte direita do x, e ela sempre vai se manter aqui. A função logarítmica, ela sempre vai se manter desse lado do x. Ela nunca vai passar para o lado de lá, porque o x nunca vai assumir um valor negativo. Então, dá para ver aqui que a função logarítmica, ela é o inverso da exponencial. Ó, se eu passar uma bissetriz aqui, uma reta aqui, no eixo, no zero aqui, uma reta totalmente aqui, eu vou ter, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma reta. Olha só. Quando eu passo uma reta aqui, ela é exatamente o espelho uma da outra, ó. Essa aqui está no y, essa vai estar no 1 no x, e assim sucessivamente. Então, a função logarítmica é o inverso da exponencial. Então, sempre que vocês tiverem dúvida em fazer o gráfico, por exemplo, da função logarítmica, ou você vê um gráfico da função logarítmica, lembre da função exponencial, que é sempre mais fácil de lembrar dela do que lembrar da função logarítmica. Então, quando a gente lembra da função exponencial, se você pensar na que é espelho dela, numa função que é o contrário dela, por exemplo, olhando aqui, ela vai ser a logarítmica, certo? Essa é uma curiosidade muito interessante sobre o gráfico, que vai sempre ser assim. E a função exponencial sempre vai estar acima do x aqui, e vai passar pela esquerda do x e vai passar para cima. E a função logarítmica, ela nunca vai atravessar o x aqui, então ela vai estar sempre como um espelho da função exponencial. Certo? Curiosidades aí para vocês lembrarem. Continuando aqui. Então, aqui o terceiro tipo da inequação, eu vou falar um pouquinho, eu não acabei não colocando aqui, mas eu vou já colocar aqui. Vou pegar ela aqui. Vou fazer com esse mesmo exemplo aqui, para ficar mais fácil, mas a gente vai fazer com a inequação, para entender melhor como que acontece. Aqui, ao invés de ter um igual, eu vou ter um maior. Vamos colocar um maior que é mais fácil. Então, o terceiro tipo vai ser também a parte de quando a gente for resolver uma inequação, a gente pode fazer o terceiro tipo como substituição de variável, porque aqui eu não vou conseguir também ter uma resolução rápida aqui. Então, eu posso fazer substituição de variável. Qual a ideia? A mesma ideia do quando eu estou com igual lá, com a igualdade aqui do nosso terceiro tipo da equação. A gente vai resolver da mesma maneira. Vou até copiar aqui para a gente poder discutir sobre isso. Esse meio a gente vai resolver da mesma maneira, sempre. Porque lembra da parte de inequação de segundo grau? Então, a inequação de segundo grau, ela vai ser sempre assim. Então, a gente vai substituir a variável. Essa variável que a gente tem aqui, log de x na base 2. Então, eu vou substituir por y de novo. Ao invés de ter um igual, aqui eu vou ter um menor ou igual, um maior ou igual, tanto faz. Ao invés de ter um sinal de igualdade. Só que quando a gente vai resolver por substituição de variável, aqui a gente vai ter, só aqui eu tenho que ter um maior aqui, certo? Ao invés de ter um igual. Não vou confundir vocês. Então, aqui a gente vai ter um maior. Só que a resolução da nossa equação, inequação do segundo grau, também se dá pela igualdade. Não sei se vocês lembram, mas essa parte aqui, a gente pode resolver. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai resolver de maneira que as raízes sejam para retirar as raízes. Então, a gente tem que substituir aqui colocando igual, certo? Então, a gente tem que voltar para esse começo dessa parte. Então, a gente vai resolver assim.
pegar e igualar a zero, quando eu tiver uma equação do segundo grau. Vou igualar a zero, encontrar as raízes. As mesmas raízes que eu tinha naquela hora, eu vou ter aqui. Então, eu tenho as raízes iguais, certo? Aqui, que estavam lá. Só que, o que vai mudar? Na hora de substituir. Na hora de substituir o quê? Na hora de substituir isso aqui. Porque eu, aqui, quando eu for substituir, eu tenho que substituir com o valor, com o sinal que eu tinha aqui, certo? Se não, eu vou encontrar uma igualdade. Eu quero uma equação, então eu vou substituir. Quando eu for substituir aqui, ó, eu vou substituir o sinal. Então, ele vai ficar assim. E eu vou ter que me atentar também à minha condição de existência, porque a minha condição de existência vai me dizer como que eu posso fazer isso, certo? Então, olhando para a minha condição de existência, eu vou substituir aqui. Então, eu encontrei as raízes, vamos pensar lá. Encontrei as raízes, então, ao invés de eu colocar a igualdade, eu vou colocar assim. Então, vamos continuar aqui. Não sei se eu estou deixando confuso, mas aí a gente vai substituir. Opa. Substituir essa variável com a variável que a gente encontrou. Ali, no caso, foi 2. Então, vou continuar aqui na mesma linha, mesmo para não ficar muito ruim de ver. Então, a gente vai resolver normalmente, como o logaritmo mesmo. Tá. E aí, continuando aqui, eu vou encontrar o x. O x aqui não vai ser maior que... Não vai ser igual a 4. Vai ser x maior que 4. Então, a única coisa que vai mudar aqui é o sinal. Ao invés de ter o igual aqui, vai ter um maior ou menor, ou qualquer um que estiver lá. Certo? Então, aqui eu tenho o meu primeiro e o segundo aqui. Vou substituir também, só para não ficar dúvidas. Vai ser menos 1. Então, aqui o x vai ser, tem que ser maior que meio. Tá? Então, na equação, quando eu tenho essa resolução aqui, de substituição de variável, se eu cair numa equação do segundo grau, eu vou resolver a inequação do segundo grau para encontrar os valores possíveis para o y. Por exemplo, eu vou substituir aqui, vamos recapitular. Eu vou substituir aqui todo esse logaritmo aqui por y, digamos assim. E aí eu vou cair numa inequação do segundo grau. Quando eu cair numa inequação do segundo grau, eu vou resolver de maneira normal aqui, para encontrar as raízes, certo? Então, encontrei as raízes, beleza. Mantenho o sinal de igual aqui, encontrei as raízes. Encontrei duas raízes aqui. Então, na hora que eu for substituir, eu tenho que substituir com o sinal da inequação. Então, eu vou substituir com o sinal que está aparecendo na minha inequação. Então, vai ser o sinal de maior, no caso aqui, no nosso exemplo. Certo? Então, vai ser a minha inequação aqui. Então, eu vou lá e substituo. Quando eu substituo, eu vou resolver normalmente o meu logaritmo aqui. E aí eu vou encontrar dois valores para x. X maior que 4 e x maior que meio. E, lembrando daquela parte da condição de existência, se eu substituir esse x aqui no nosso logaritmo primário aqui no começo, ele tem que ser um número maior que zero. Então, eu já consigo ver que ele é maior que zero aqui, ele já está impondo isso, que o x é maior que 4 e maior que meio. Então, se eu colocar simplesmente que o x é maior que 4, eu já vou estar englobando o meio, porque o meio é menor que 4, certo? O meio está abaixo do 4. Então, eu posso colocar na minha solução que o x é maior que 4,
certo? Quando tiver uma na equação. Certo? Então é isso. E a parte da... E a nossa função aqui, também vou mostrar para finalizar, para relembrar e não esquecer mais. Uma coisa que tem que ficar gravada é a condição de existência para a função logarítmica. Então, o que a gente tem que lembrar sempre é a nossa condição de existência. O nosso logaritmo só vai existir se eu tiver um b aqui maior que zero e um b diferente de 1, certo? A minha função, ela vai sempre, toda a vida, ser do lado direito todo do x. Ela nunca vai passar para o lado negativo, porque como esse meu logaritmo aqui, ele vai sempre ser maior que zero, ele não vai passar para o outro lado, certo? E outra coisa que eu acabei não falando antes, mas que é bom deixar claro, que a minha função logarítmica, ela sempre vai passar no eixo 1, no ponto 1 do x. Até dá para ver uma parte aqui no nosso gráfico, que eu coloquei aqui. Ó, o nosso gráficozinho aqui. Sempre vai passar nesse ponto 1 do x, assim como a nossa função exponencial passava pelo ponto 1 do y. Então, como a função exponencial ela passa pelo ponto 1 do y, a função logarítmica ela sempre vai passar no ponto 1 do x. E sempre vai se manter no lado positivo do x. Então, ela nunca vai ultrapassar para cá, para esse lado do quadrante. Então, ela sempre vai estar aqui, ó, vai sempre chegar muito, muito perto aqui do eixo y, mas nunca vai passar para o outro lado. E aqui ela vai seguir, ela não tem restrição para seguir aqui no infinito, aqui tanto faz, ela vai para onde ela quiser. A única restrição dela é aqui. Certo? Então, vamos lembrar disso. E quando o b é maior que 1, ela é crescente. Então, quando a minha base for maior que 1, ela é crescente. Ela sempre vai crescer aqui quando a gente for jogando valores para x. E quando b for entre 0 e menos ou menor que 1 e maior que 0, ela vai ser decrescente, vai ter essa carinha aqui. Vou até mostrar aqui com numérico para a gente poder entender. Vou colocar aqui. Vou colocar... Meu b igual a... Ó, a minha funçãozinha azul aqui que apareceu aqui, ela é decrescente, observem. E ela está passando também pelo ponto 1 do x. Isso porque eu coloquei log de 1/3 de x na base de 1/3. Então, 1/3 está entre 0 e 1, que daria 0,33 mais ou menos. Então, como ela está entre 0 e 1, o meu b, como a minha definição diz aqui, ó, meu b está entre 0 e 1, então a minha função ela vai ser decrescente. Então, ela vai começar de números muito grandes e vai para números muito pequenos. Diferente da nossa, quando a nossa base é maior que 1, igual aqui na vermelha, que é log de x na base 2. É maior que 1, então ela vai de números muito pequenos aqui, de y, para valores muito grandes. Então, ela tem isso. E também passa pelo ponto 1, todo e qualquer do x. Essa é uma coisa que já acontece sempre, certo? Então, beleza. Falando sobre isso, sobre os tipos de equações. Então, os tipos de equações são esses. Quando as bases forem iguais, a gente pode desconsiderar a logaritmo igual às bases aqui, igual aos logaritmandos. Então, tem os exemplos. Aqui, o segundo tipo de equação, quando eu tenho uma base aqui, um logaritmando e uma base b, eu posso simplesmente resolver dessa forma, de igualdade, certo? E o terceiro tipo da substituição de variável, não sei se ficou muito claro, mas é realmente assim. A gente vai mudar para cair numa equação mais simples, porque se você resolver essa equação gigantesca aqui em cima, seria mais difícil. Então, eu vou pegar
e vou mudar para poder conseguir uma equação mais simples para mim, certo? Nas inequações, a gente sempre lembrar da forma que a base está aparecendo, então é muito importante lembrar sempre da forma como a base está aparecendo. Então, se ela é maior que 1, eu posso manter o sinal. Se ela está entre 0 e 1, eu vou ter que inverter o meu sinal, independente do sinal que seja aqui. A mesma coisa acontece para o primeiro tipo, para o segundo tipo, que aqui eu vou ter essa parte, certo? E o terceiro tipo também acontece que a nossa substituição de variável que vai acontecer, que a gente vai poder cair numa inequação do segundo grau, que a gente vai resolver da maneira como conhecemos. E no final, quando a gente tiver resolvido as raízes da equação, a gente coloca aqui com o sinal que está na inequação. Não o sinal de igual, vai ser o sinal de maior, menor, maior, igual, maior, menor, igual. Certo? Então é isso que temos para hoje. O que eu queria só revisar, que eu queria pontuar também para vocês revisarem, vou mandar depois esse documento certinho lá no Classroom, antes da gente fazer exercícios. Espera aí. Revisar e pontuar como para você. O computador travou. Tá vendo? Tá. Vou começar mais. Gente, vocês estão me vendo? Caiu aqui um pouquinho, minha internet foi meio estranho. Quando começaram a colocar a letra no meio. Não, gente, relaxa. A gente vai fazer exercícios. Acho que vocês estão me ouvindo agora, né? Manda aí se estão me ouvindo, porque eu caí do nada assim, mas eu tô de volta. Quando a parte da letra é só pra gente generalizar, entendeu? Tipo, quando a gente vai usando a letra, é pra gente generalizar para não colocar um número assim e restringir para um número só, entendeu? Por isso que a gente faz isso com a letra. Mas, fora isso, a gente vai fazer os exercícios e vão ver que não vai ser muito difícil. Vou tentar trazer exercícios simples para a gente resolver, depois a gente vai indo para os mais difíceis. Na próxima aula eu vou trazer para a gente, tá bom? E aí, depois eu revisem a parte de logaritmos bastante, porque é muito importante essa parte da propriedade de logaritmos para a gente poder resolver os exercícios. Sempre a gente vai cair nisso. Então, eu vou mandar para vocês no Classroom essa parte todinha da aula que a gente teve da anterior e dessa de hoje, tudo com comentários, detalhezinhos. E aí, na próxima aula, a gente faz um apanhado de exercícios legal, tá bom? E vou colocar a palavra-chave como letras. Não se assustem com as letras. Tá bom, gente? Isso aí. Não se assustem com as letras, porque elas são interessantes até quando a gente vai na área de exatas, elas aparecem muito.
Não dá medo, mas eu acho que o medo é mais pessoal do que, assim, não sei. Então, faz sentido essa pergunta. Por que matemática tem que dar medo? Não sei. É uma coisa, talvez seja uma coisa pessoal, né? Mas é isso, gente. Não sei se o professor já está aqui. Mas muito obrigada pela atenção e até mais. Oi, pessoal, tudo bom? A gente começa, tá? E se estiver por aí, eu já coloquei você como host, tá? Só a hora que você quiser iniciar, fique à vontade.